nós vamos retomar o assunto de onde paramos na aula passada. Ou seja, nós continuamos a tratar acerca dos atos administrativos e vamos continuar agora ver os atos administrativos, ou a doutrina dos atos administrativos até o seu final. Nos requisitos, ficou faltando que nós tratássemos exatamente referente do objeto. As questões referentes ao objeto, ou seja, quais são as exigências que são feitas quanto ao objeto do ato administrativo. Então, nós temos que perceber que o ato administrativo, como qualquer ato jurídico, uma vez realizado, ele vai trazer algumas mudanças no mundo jurídico. Então, é essa mudança, é essa modificação, ou essa consequência oriunda do ato administrativo, do ato que foi realizado, e aí é um ato jurídico e, consequentemente, uma das suas espécies, que é o ato administrativo. Então, essa atividade, ela vai gerar consequências. Pois bem, essas consequências, essas mudanças, essas modificações que são realizadas, ou que são realizadas no mundo jurídico, é que é efetivamente o seu objeto. Então, veja que o direito, ele tanto pode ser criado, como ele pode ser extinto. E ele também pode ser transformado ao longo do tempo. E é por isso que a gente traz aqui sempre, como os conceitos, algumas das vezes, eles são bastante complicados de se entender, porque eles são bem gerais, a gente tenta sempre trazer um exemplo prático para vocês. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que vocês vão abrir um restaurante. Mas você não pode abrir um restaurante de qualquer maneira. Você tem que se cadastrar perante a autoridade competente. Qual é a autoridade competente em relação a restaurantes, bares e entes congêneres? É exatamente a vigilância sanitária. A vigilância sanitária existe a nível federal. Tem uma lei chamada de Código de Obras e Posturas. Esse Código de Obras e Posturas, eles fazem as exigências de como esses estabelecimentos voltados para a alimentação, eles devem se portar, ou como eles devem se organizar. Então, antes de você abrir o restaurante, você tem que, na verdade, antes de você fazer as alterações do edifício, do local onde você vai montar o seu restaurante, você deve procurar o ente público, no caso, o governo municipal, para tirar um alvará de funcionamento, e nesse alvará de funcionamento vai ser avaliado dos mais diferentes setores que estão correlacionados à sua atividade, para saber se você efetivamente pode montar aquela determinada atividade. Se você está preparado, se você reúne as condições para realizar aquela determinada atividade. Então, o que acontece? Você vai, com o intuito de abrir o seu restaurante e conseguir, junto à repartição pública, junto ao ente público, aquilo que você necessita para conseguir montar o seu restaurante. Pois bem, você vai pedir o alvará de funcionamento. Uma vez que lhe é dado esse alvará de funcionamento, você vai usar esse alvará para o resto da vida? Não, porque a circunstância pode mudar. Você, de tempos em tempos, vai sofrer algumas fiscalizações. E essas fiscalizações podem constatar algo de errado? Podem. Se elas constatarem algo de errado, elas vão avaliar qual foi o erro. Se ele é um erro leve, médio ou grave. Por quê? Se for um erro grave, eles podem determinar que o seu estabelecimento ele seja fechado de imediato e só reabra depois de consertar aquele determinado erro. Se for médio ou leve, você ainda pode, ou ainda tem condições de consertar o seu erro. Para que você não sofra o ônus, ou que você não sofra a sanção de fechar o seu estabelecimento.
Então perceba que não é porque você conseguiu o alvará de funcionamento, você vai gozar desse alvará o tempo todo. Você tem que continuar se policiando, você tem que continuar cumprindo as exigências que são feitas pelo poder público. A mesma coisa você vai perceber em relação às multas. As multas na verdade, uma punição pela infração que você comete. Então, se você comete uma infração, você deve ser sancionado a fim de você não reiterar aquela determinada atividade e também servir de exemplo para os outros, que eles não venham a errar ou cometer os mesmos erros que você. Então, perceba que as atividades que vão acontecendo, elas vão trazendo modificações no mundo jurídico. E essas modificações, essas consequências, esses efeitos, são exatamente o objeto dos seus atos. Então, não poderia ser diferente essa situação. E você pode pensar, esse objeto, ele é um elemento vinculado ou ele é um elemento discricionário? Aí vai depender. Por quê? Porque em determinadas circunstâncias, ele vai ser um objeto vinculado. Em outras, ele vai ser um objeto que é discricionário. E por que a gente diz isso? Baseado exatamente na legislação. Por quê? Imaginem o seguinte, não existe somente um tipo de ato administrativo, existem inúmeros tipos de atos administrativos. Então, se existem inúmeros tipos de atos administrativos e existem vários atos efetivos, ou seja, que são realizados, então, dentro da gama de atos que são realizados cotidianamente, nós vamos ver que a legislação que vai regular toda essa gama enorme de atos, ela pode regulá-los de maneira diferenciada. Alguns atos, por ela reportar mais importantes ou passíveis de maiores danos à sociedade, ao cidadão ou à pessoa que será objeto desse ato, a lei pode tratar esse ato de maneira vinculada. Um exemplo, quando você tem pedido de aposentadoria. Então, todo pedido de aposentadoria, ele está todo ele regulamentado. Por quê? Porque ali você não pode ter um tratamento diferenciado para algumas pessoas em detrimento de outros. Ou seja, você não pode tratar as pessoas diferentes. Então, para não abrir brechas para critérios subjetivos, então por isso que a lei ela traz todos os critérios objetivos que precisam ser utilizados em toda a tramitação do processo de aposentadoria. Então perceba que todos os atos jurídicos ou os atos administrativos que estão interligados a um pedido de aposentadoria, digamos, de um servidor público, todo ele é vinculado. Ou seja, a legislação ela trata do começo até o seu final. Exatamente para que não possa ocorrer a utilização de critérios subjetivos e também as preferências, ou seja, favorecer algum, prejudicar a outros, para não abrir esses espaços. Por isso que esses atos eles precisam ser totalmente vinculados. Além disso, nós temos que outros atos administrativos, eles podem ser discricionários. E aí vocês lembram das lições no início dessa disciplina, onde no ato discricionário é porque parte dele é vinculada, mas a outra parte existe uma liberdade para quem atua em nome da administração pública, para quem atua em nome do poder público, para que ele possa executar algumas decisões e ele possa efetivamente dizer como é que ele vai realizar aquele determinado ato administrativo. Então, é por essa margem de liberdade que é dada que você diz que esse ato administrativo ele vai ser discricionário. Existem atos administrativos discricionários? Existe. Um bom exemplo é o da desapropriação. Por quê? Cabe ao administrador público escolher os bens que vão ser desapropriados. Isso não significa dizer que ele vai desapropriar todos os bens. Ele vai destacar dentro das possibilidades um ou alguns bens para desapropriar. Então perceba que sempre abre-se várias oportunidades. E das várias oportunidades, o administrador público ele tem que escolher uma. Como é que ele vai fazer essa escolha? Você tem que ver como é que está na legislação. Por quê? Porque é a legislação que vai apontar como deve ser a escolha do administrador.
Se a legislação ela não apontar, ela não colocar esses critérios, o ideal seria que o administrador, ele, então, motivasse a sua escolha por critérios objetivos. Por quê? Porque das várias possibilidades, ele vai ter que fazer uma escolha. Então, seria bom que ele explicasse a escolha que ele está realizando. Então, com isso, nós percebemos que é mais fácil você realizar um ato vinculado, porque tudo está descrito na legislação, do que um ato discricionário. Porque no ato discricionário, naquela parte de liberdade que abre ao administrador público, que possibilita o administrador público fazer escolhas, ele vai ter muito mais exigências, porque ele vai ter que demonstrar que a sua atividade está sendo realizada de maneira correta, sem vícios, sem erros. Então, o ideal seria que ele motivasse, que ele dissesse as razões dele tomar aquela determinada escolha, em detrimento das outras possíveis que ele tinha. Também referente ao objeto, nós percebemos uma relação entre o motivo e o objeto, principalmente no que se refere aos atos discricionários. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte: por que nós, seres humanos, realizamos atos? O ser humano ele realiza atos porque ele tem um objetivo. Ele tem um motivo, ele tem uma razão. Então, como o ser humano ele é um animal racional, ele utiliza a razão. Então, nessa razão, ele vai buscar razões, motivos, explicações de agir de determinadas maneiras e não de outras. Então, por isso que o objeto do ato administrativo ele está ligado ao motivo. Sendo o seguinte, nos atos vinculados, o objeto e o motivo está todo ele descrito na legislação. Já no ato discricionário é diferente. Por quê? Porque no ato discricionário ele aponta para o objeto, mas a pessoa que está dentro da administração pública, que vai realizar a atividade pública, ele vai ter várias opções. Então ele vai fazer a distinção entre as várias opções que ele tem à disposição para realizar o ato, de acordo com a sua razão ou com o seu motivo. Então, por isso que o motivo que leva você a buscar o objeto daquela determinada forma, ele vai, na verdade, compor o que nós chamamos no direito administrativo de mérito administrativo. E o mérito administrativo, ele é muito importante. Por quê? Se vocês verificarem, a administração pública, por muito tempo, ela, pelo menos no Brasil, né, eu não posso falar dos outros países, e aí eu vou pedir aos alunos que são de outras nacionalidades, que vocês façam essas reflexões em relação aos países de vocês. Por favor, eu peço que vocês façam essas reflexões. Por que eu solicito isso? Porque, infelizmente, eu não conheço os países de vocês. Mas, em relação ao Brasil, em relação ao estado do Ceará, em relação aos municípios, às cidades cearenses, a gente tem acompanhado. Por quê? Quando a gente acompanha nos telejornais, na mídia, informações a respeito da nossa disciplina, nós buscamos determinadas reportagens, buscamos os processos, para que a gente entenda aquelas determinadas situações. Então, geralmente, quando você vê um escândalo acontecendo na administração pública, nós vamos atrás desse escândalo, principalmente o que é que está dito nos processos. A gente vai tentar acessar e acompanhar esses processos para ter uma noção do que aconteceu e que a gente possa direcionar os nossos alunos e até mesmo, como nós continuamos advogando, que a gente possa ajudar os nossos clientes a agir da melhor maneira possível em prol da administração pública. Então, o que acontece? Quando você percebe algum problema acontecendo, o ideal é que você não fique somente nas notícias. Como nós trabalhamos com direito, geralmente esses problemas, eles vão para onde? No Poder Judiciário. Então, é acessar os processos que tratam daqueles problemas que foram noticiados, porque ali você vai ver exatamente os contornos. Ou seja, você vai saber exatamente o que foi que aconteceu, ou pelo menos o que é noticiado, o que é que aconteceu. Vai ter à disposição
as acusações, ou seja, as teorias de acusação. A defesa, por vez, vai colocar também suas teorias e depois você vai ver a decisão judicial. E analisar o que foi que o judiciário ele achou das diversas teses que foram expostas. Pois bem, isso é importante. Porque quando você estiver trabalhando, com a graça de Deus, dentro da administração pública, ou com a administração pública, você tem que entender o que é exigido para você. Ou seja, você tem que entender, separar o que é certo e o que é errado. Por quê? Geralmente, quando a pessoa está dentro da administração pública, existe várias oportunidades. E a pessoa, embora sabendo dos prós e contras, do que é certo, do que é errado, às vezes acaba tomando más opções ou faz más escolhas. Então, para você evitar cair essa armadilha das más escolhas, porque você não vai ver a consequência ali de imediato, você só vê a consequência um pouco mais na frente, é que você tem que ter noção exatamente do que você pode fazer e daquilo que você não pode fazer. E a gente percebe uma coisa, aqui, pelo menos no Brasil e no estado do Ceará. As administrações, por muito tempo, elas tinham ou recaía sobre elas a impunidade. Ou seja, tem muito gestor público, tem muito administrador público que fazia coisas erradas simplesmente porque não acontecia nada com eles. Então eles faziam errado porque sabiam que eles não sofreriam as consequências. Mas se você perceber de uns 4 ou 5 mandatos municipais para cá, ou seja, eu estou dizendo aí para vocês, no intervalo de 12 ou 16 anos, a situação ela mudou bastante. Por quê? Enquanto que antes do ano 2000 era raríssimo o afastamento de um prefeito ou novas eleições em um município, hoje em dia você verifica e nós temos bastante casos. Não só no Brasil, mas também no estado do Ceará. Então você começa a perceber que existem mais operações em relação aos municípios, mais operações em relação ao próprio Estado ou à estrutura do Estado, percebendo locais onde tem um alto grau de corrupção, locais onde existe um desvirtuamento do objetivo, da finalidade pública. Então você vê que hoje em dia as instituições, principalmente aquelas instituições de controle, elas estão mais preparadas, elas estão fortalecidas e elas conseguem desempenhar melhor o seu papel. Claro que eu também não estou dizendo que não existe mais nenhum problema, né? Também não estou dizendo isso. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é, se você fizer uma análise temporal entre a situação que nós tínhamos há uns 16 anos atrás para a situação atual, nós temos uma situação bem diferente. Hoje em dia já existem mais fiscalizações, hoje em dia já existem mais operações, Polícia Federal, Polícia Civil atuando nos municípios e para o Estado. Existem maiores fiscalizações dos tribunais de contas, que antigamente eram 2, e hoje em dia nós só temos um, que é o Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas da União continua a atuar, mas dentro das suas atribuições. Você percebe o Ministério Público mais atuante, você percebe o Judiciário mais atuante no que diz respeito a esse controle da administração pública. Então, isso é importante. Por isso que há essa necessidade de que você se prepare. Hoje em dia, a pessoa tem que estar mais preparada. Eu digo muito para as pessoas a quem eu assessoro na área pública que antes dos anos 2000, a pessoa só precisava ser político. Simplesmente isso. O político ele precisava simplesmente fazer política. Hoje em dia, não. O político, além dele fazer a política, claro, ele é o político, ele vai querer realizar as atividades políticas dele. Mas que hoje em dia ele não pode mais só ser o político. Por quê? Porque se ele não tiver um conhecimento técnico, ou se ele não tiver uma assessoria boa que tenha um conhecimento técnico, ele vai incorrer em vários erros. E esses erros vão retirá-lo da política. Vocês mesmos podem refletir sobre aquilo que eu estou falando. E refletir nos exemplos de
ex-gestores públicos, ou ex-vereadores, ex-prefeitos, ex-deputados estaduais ou federais, enfim, ex-parlamentares, ou ex-gestores públicos, ex-prefeitos, ou ex-secretários, que hoje em dia não podem mais se candidatar. Por quê? Porque cometeram erros. E esses erros, eles passaram pelo controle, passaram pela fiscalização, e a fiscalização detectou. E ao detectar, fizeram todo o processo de julgamento. E eles, infelizmente, foram condenados. Então, é por isso que eu digo a vocês que você tem que tomar muito mais cuidado. Hoje em dia, a gestão pública não se faz mais somente com política, mas ela se faz exatamente tentando conciliar a técnica com a política. Você não pode mais só ter pessoas políticas dentro da administração. Você tem que ter pessoas técnicas e pessoas políticas. E que essa relação da técnica e da política não seja uma relação de brigar entre si, mas seja uma relação de tentar harmonizar. Ou seja, você tentar conduzir politicamente, claro, a pessoa é política, né? Mas que ela não deixe de lado a técnica, que ela não deixe de lado, efetivamente, de realizar as atividades que são necessárias dentro da administração pública. Compreendido? Bem, diante dessa situação, nós fechamos os requisitos dos atos administrativos. O próximo tópico, ou o próximo ponto que nós devemos analisar a respeito dos atos administrativos é exatamente referente aos seus atributos. Então, quais são os atributos dos atos administrativos? Pois bem, como vocês estão vendo aí, os atos administrativos, eles têm esses 4 atributos. A presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade. E você pode se perguntar, mas professor, o que é que esses 4 atributos dos atos administrativos, eles diferenciam esses atos dos demais atos que a gente possa fazer? E a relação vai ser muito simples. Por quê? Esses atributos, eles vão fazer com que, para o direito, esses atos administrativos, eles são entendidos ou eles são tratados de uma maneira diferenciada. E aí a gente precisa entender no que ou em que ponto, em que circunstância nós vamos tratar os atos administrativos de maneira diferente dos outros atos jurídicos com os quais nós nos deparamos. O primeiro deles é uma presunção de legitimidade e veracidade. E o que é que significa isso? Essa presunção de legitimidade e veracidade. Então, imagine o seguinte. 2 pessoas da sala de vocês brigam. Você tem Ptolomeu e Epaminondas, brigam. E cada um deles vai falar com os outros colegas de sala de aula e vai tentar convencê-los de que ele tem a razão e deixá-los do seu lado. Ok, isso é natural de qualquer ser humano, né? Trazer as pessoas para o seu lado. Então, cada um deles vai contar a sua história. Pois bem, em qual você acredita? Por quê? O problema ocorreu, a briga aconteceu. É inegável. E aí, geralmente o ser humano, ele vai achar que um dos dois tem razão. Mas o que é que pode levar o ser humano a achar que o Epaminondas ou o Ptolomeu ele tem a razão? Isso daí passa por diversos critérios, que vão desde critérios objetivos até critérios subjetivos. Então, o que acontece? Um critério objetivo. Aquele que apresentar
que apresentar a sua narrativa e apresentar comprovações da sua narrativa tem razão. Critério objetivo. Critério subjetivo. Ah, esse daqui é meu amigo, o outro não é. Então eu vou acreditar naquele que é meu amigo. Mas aí é um critério subjetivo. Então entenda que tem diversos tipos de critérios. Pois bem, para o direito, quem trabalha dentro da administração pública, ele já é tratado de uma maneira diferente. Ou seja, em qualquer situação em que você tiver a versão de um servidor público de um lado e a versão do particular de outro, quem é que prevalece? O servidor público. Ah, você tem 2 servidores públicos. É aquele que estiver trabalhando naquele determinado momento. Por quê? Aquele que não está realizando a sua atividade, ele é o quê? Ele é uma pessoa comum. Aquele que está trabalhando, ele vai ter exatamente esse atributo, da presunção de legitimidade e veracidade. Então, essa presunção de legitimidade e veracidade é exatamente isso. A presunção é você presumir, é você achar que alguém está correto. E quem é que você acha que está correto? Pelo menos dentro da administração pública, é quem está cumprindo a lei e quem está dizendo a verdade. Pois bem, então, regra geral, quem tem essa presunção de legitimidade e veracidade é o agente público, quando está de serviço. Ah, professor, isso é muito injusto. Não, precisou se estabelecer um critério. Então, o critério que foi estabelecido é exatamente esse. Por quê? Aqui no Brasil, nós temos muito essa situação que o errado tem razão, né? Por quê? Vamos colocar aqui o seguinte. Existe uma piada que é contada. Aliás, eu vou contar para vocês 2 piadas, mas que, infelizmente, em certos casos, elas têm razão. Então, uma pessoa mata outra e você vai falar com o advogado. Doutor, eu matei uma pessoa. E a postura do advogado, não, o advogado disse, não, dizem que você matou. Dizem. Dizem as más línguas que você matou. Então ele já constrói uma narrativa para deturpar a verdade. Por quê? Porque para o advogado, ele vai tentar deturpar a narrativa exatamente por quê? Porque se ficar alguma dúvida, aplica-se uma regra jurídica que é chamada indúbio pro réu. Então, mesmo que muitas vezes, isso daqui os maus advogados, né? Mesmo quando ele sabe que a pessoa cometeu o erro, que a pessoa errou, ele vai sempre tentar gerar a dúvida. Por quê? Indúbio pro réu. Então, essa é a primeira piada. A segunda piada. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. A segunda piada que nós encontramos. Uma pessoa chega para outra e diz, ah, eu matei Cicrano. E aí o advogado ele olha assim e diz, não, vamos fazer o seguinte, isso daqui é contado até pelo pastor Cláudio Duarte. Não, você não diz que matou, você diz que você foi roubar a pessoa e matou ela. Por quê? Porque hoje em dia, a melhor forma de eu te tirar é quando você é realmente o bandido. Porque hoje em dia existe o famoso direitos humanos. Veja bem, eu expliquei para vocês que nos 2 casos são direitos humanos, mas que não deixam de ter um fundo de verdade. Porque, infelizmente, hoje em dia o que se busca na maioria das relações humanas não é a verdade em si. Por isso que hoje em dia as pessoas falam muito, tem um discurso de a verdade é a minha verdade, a sua verdade. Não é. Se você perceber, se você estudar os filósofos, a verdade é absoluta, é o que é certo. Mas, infelizmente, as nossas impressões elas estão muito deturpadas. E, às vezes, as nossas impressões elas estão até cauterizadas. O que é isso? A gente está tão convencido do errado que a gente acha que o errado é certo. O grande problema é esse. Então,
O que é que eu quero dizer com isso? É que hoje em dia, e você pode ver no Brasil essa mentalidade. Por quê? Quando uma pessoa ela erra, a primeira coisa que ela diz, ela tenta justificar o erro dela. É a primeira pessoa que ela diz. Então, você vê, por exemplo, um comerciante, ele não pagando as contas, ele cometendo o crime de sonegação fiscal. Ele vai dizer, mas é porque o governo é o errado, porque ele me cobra imposto demais. Mas é o cliente que me enganou, é o cliente que não pagou. Nunca ele faz o meia-culpa. Ou seja, ele diz que ele tem parte da culpa. Não, sempre a culpa é dos outros. Ele é um coitadinho. E veja que, geralmente, a pessoa ela não se submete à autoridade. Ela não se submete às leis. Pelo menos o brasileiro. Ele não reconhece o erro. Ele sempre quer achar aquela brecha na lei, ele sempre quer achar aquela defesa, aquela forma dele o quê? Dele escapar à aplicação da lei. Eu estou ou não estou errado, pessoal? Eu vou colocar só uma situação que a gente verifica na Europa. Na Europa, quando, pelo menos você vai visitar alguns países, por exemplo, na Holanda, quando as pessoas estão transitando nas ruas, cidades bastante antigas, as ruas elas são bem estreitas. E aí só pode andar naquelas determinadas ruas transeuntes, ou seja, pedestres, e podem andar bicicletas. Sendo que as bicicletas, elas têm que, como você imaginar o seguinte, você vai repartir a rua em 3 quadrantes. O quadrante do meio é das bicicletas. E o quadrante da direita e da esquerda vão ser para os pedestres, dependendo dos sentidos que eles estão caminhando. Pois, quando um ciclista ele é pego por um policial holandês num quadrante errado, ele manda parar. E você sabe o que é que o ciclista faz? Ele para. Se fosse aqui no Brasil, ele corria, né? Porque o ciclista estava na bicicleta e o policial estava a pé. Mais uma vez, querendo fugir da aplicação da lei. E aí, quando você vê o policial ele dando a multa para aquela determinada pessoa, ele não pede os documentos, ele pede as informações. Ele pergunta e preenche. No Brasil, isso é impensável que a pessoa vai dar as informações corretas. Mas para eles não. Funciona. Por quê? Porque eles não têm a ideia de enganar, de dar o jeitinho, de ter a brecha. Ele reconhece que errou. O próprio infrator, ele reconhece que errou. E se decepciona com isso. Então veja a mentalidade. Não estou dizendo que eles são melhores ou piores, mas nesse ponto eles estão melhores do que a gente. Estou dizendo, em geral, ninguém é melhor ou pior do que o outro. Mas nesse ponto, os europeus, eles são mais corretos do que os brasileiros. Ou que a maioria dos brasileiros, vou dizer também todos. Eu não posso generalizar. E aí ele dá as informações. Se fosse no Brasil, o que acontece? Tinha sempre o malandrão, né? Tinha sempre o espertão que ia dar os dados errados. E outra coisa, como é que você comprova que ele não estava dentro do quadrante? Não tem faixa na rua. Mais uma vez, vem da consciência da pessoa. E a pessoa dá os dados e se submete àquela determinada situação. Por quê? Pela sua consciência, pela sua educação, pela sua cidadania. Então, é isso que acontece. E no Brasil, a pessoa vai questionar. Tem faixa na rua? Não, tem não. Então, você não pode me culpar. Veja que a mentalidade da maioria dos brasileiros é: eu vou buscar alguma brechinha, algum detalhe, alguma besteira, mas que vai fazer eu me safar. Porque eu tenho que ser o esperto. E hoje em dia, infelizmente, eu não me vanglorio disso, até porque eu sou brasileiro e gosto de ser brasileiro. O mundo é dos espertos. Não. O mundo é da justiça e da fraternidade. O mundo é dessas pessoas. Os espertos, eles estão aqui por um tempo.
mas eles vão ser esquecidos, porque eles não estão fazendo realmente o que é o certo. Então, por isso a gente precisa, no Brasil, que o servidor público ele tenha exatamente essa presunção de legitimidade e veracidade. Então é por esse jeitinho brasileiro, é por essa mentalidade da maioria dos brasileiros que, infelizmente, no Brasil, a gente precisa dessa presunção de legitimidade e veracidade dos servidores públicos. Isso não quer dizer que você não possa comprovar em contrário, né? E hoje em dia é até mais fácil você comprovar um possível erro ou até um possível fraude, uma má-fé do servidor público. Por quê? Porque hoje em dia a maioria dos locais, das ruas, as casas, os comércios, eles têm hoje em dia câmeras, né? Então são filmados. Então hoje em dia você pode comprovar o contrário. Mas em regra, se você não tiver nenhuma outra prova, a palavra do servidor público que estiver em serviço, ela tem mais validade ou ela tem mais valor pelo juiz. Ela vai ser considerada como ela estando acima da pessoa, até um servidor que não está em atividade ou de um particular. Áurea, você quer falar? Pode falar. Áurea, você tinha levantado a mão? Não, desculpa, professor, foi sem querer. Tudo bem, tá certo. Pessoal, e aqui eu queria também deixar registrado que eu sou brasileiro, e como eu disse a vocês, eu me orgulho de ser brasileiro. Então, eu não digo isso com orgulho, não. Que, infelizmente, no Brasil, a mentalidade é essa. Mas você tem que perceber que nós não temos somente... Todos nós não temos somente uma opção. Ou seja, nem todo brasileiro ele vai compactuar com essa ideia, como também o brasileiro não tem somente coisas de ruim. Tem coisas boníssimas. Se você for, mais uma vez, comparando, por exemplo, o brasileiro ao europeu, que eu coloquei, eu disse na consciência cidadã, de se submeter às normas do Estado, de obedecer às normas do Estado. Realmente o europeu ele tem muito mais consciência do que nós brasileiros. Mas, um exemplo, o brasileiro ele é muito afável. O brasileiro é um povo muito acolhedor, coisa que os europeus não são. Você anda lá, o europeu não está nem aí para você. Você quer ajuda? Pouquíssimos vão te ajudar. Porque, infelizmente, é a mentalidade deles. E aqui, a mentalidade do brasileiro, nessa parte, da amabilidade, da empatia, da fraternidade, é muito melhor do que a do europeu. Então, por isso que a gente tem que entender, e por isso que eu digo que ninguém é melhor do que ninguém. Agora, infelizmente, para que a gente consiga se relacionar com as pessoas, a gente tem que entender as pessoas. Então, você tem que entender o modo de ser do brasileiro e o modo de ser do europeu. E o modo de ser do europeu varia também de país para país, que você os encontra, né? Porque cada país tem suas características, ou tem as características do seu povo, tá certo? Eu queria só deixar isso daqui registrado. Mas, infelizmente, no Brasil, essa presunção, ela tem que existir exatamente pelo modo de ser e de viver dos brasileiros. Ou de, pelo menos, uma grande parte dos brasileiros. Eu também não posso generalizar, porque tem muita gente boa e muita gente correta e honesta. Eu acredito que até seria a grande maioria, certo? Queria só deixar isso daqui registrado também, antes da gente seguir em frente. Então, essa presunção, ela faz exatamente com que a pessoa que está trabalhando para o Estado, que está a serviço do Estado, ela tenha, então, essa possibilidade de aplicar e fazer com que uma pessoa que não está trabalhando para o Estado, uma pessoa que está fora do Estado, ela se submeta àqueles determinados regramentos. Até porque, por exemplo, um policial, ele pode mandar parar um cidadão para ele fazer a sua busca e apreensão de armas ou de algum objeto ilegal ou ilícito? Pode. Por quê? Porque dentro da legislação brasileira permite que os policiais eles tenham uma coisa chamada de suspeita fundamentada. Então, se o policial ele tiver a suspeita fundamentada, ele pode pedir para que pessoas e até mesmo que objetos, carros, veículos, eles parem para que ele possa fazer essa abordagem.
desde que ele tenha essa suspeita fundamentada. Então, isso quer dizer que a palavra da pessoa que está trabalhando para o Estado, ela vai ter mais valor do que quem está fora, ou quem não está trabalhando naquele determinado momento, mas também não quer dizer, essa presunção também, ela não é absoluta, ou seja, pode caber prova em contrário. E hoje em dia, você tem que perceber que você conseguir provar o contrário, se você estiver falando a verdade, é até mais fácil. Porque pelo tanto de câmeras que nós temos hoje nas ruas, né, tanto do próprio poder público quanto de residências ou de comércios, como também nós temos hoje em dia os nossos aparelhos celulares, que podem ser as nossas melhores testemunhas, né? Por quê? Porque hoje em dia o aparelho, ele é um smartphone. E como smartphone, ele pode tanto gravar o som, como ele também pode gravar o vídeo. Então, ele pode fazer ambas as coisas. Ele pode fazer as duas coisas. E aí, quando você tem um som, quando você tem uma gravação, você consegue efetivamente que ele testemunhe. Por quê? Eu digo isso? Porque como advogado, eu já atuei em várias situações onde as pessoas diziam, todo mundo testemunhou. O grande problema no Brasil é muitas pessoas testemunham. E o que é que acontece? Quando você vai buscar essas pessoas, ninguém quer testemunhar. Ou seja, ninguém quer falar em juízo. As pessoas realmente presenciam os problemas, mas raros são aqueles que vão levar aquela situação à justiça e vão revelar na justiça. Então, tem muita gente que você vai perguntar, mas você pode falar isso daqui para a polícia ou para a justiça? A pessoa diz que não quer. Então, do que adianta? Porque se você for compelir essa pessoa, a pessoa pode até chegar lá e mentir. Infelizmente. Então nós temos muito dessa mentalidade. Aqui no Brasil as pessoas não querem, não gostam de testemunhar. Por várias circunstâncias, né? Já ocorreram casos de várias pessoas que foram e a audiência demorou tanto porque o juiz às vezes não sabia fazer a gestão do tempo, e aí aquela audiência, aquela situação demorou tanto que a pessoa precisou ir na justiça 2 ou 3 vezes para ser ouvida. E aí ela está perdendo horário de trabalho. Se ela é autônoma, ela está perdendo dinheiro. Se ela é trabalhadora, o chefe vai achar ruim que ela não esteja trabalhando naquele determinado horário. E também já aconteceu situações que a pessoa pode ser ameaçada. Então, existem N circunstâncias que a grande mentalidade de muitos brasileiros é exatamente essa. Eles presenciam, né? E o brasileiro é curioso, e como o brasileiro é curioso, de querer ver o que é que está acontecendo, mas o problema é que o brasileiro não gosta de testemunhar. Ou seja, dizer aquilo que foi que ele viu. Então, esse é o grande problema que nós passamos atualmente. Por isso também essa situação da presunção de legitimidade e veracidade. Vocês conseguiram compreender esse atributo da presunção de veracidade e legalidade? Bem, visto isso, nós temos que entender um pouquinho mais. E por isso que a gente precisa lidar um pouquinho mais com esse atributo da presunção de legalidade e veracidade dos atos, né? Então, além das circunstâncias que eu já falei, que eu já expliquei para vocês, nós percebemos na maioria dos autores que o fundamento seria a rapidez e agilidade na execução dos atos administrativos. Então perceba que de todos os órgãos públicos, ou seja, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, aquele que tem que prestar a sua atividade, que tem que realizar a sua atividade muitas vezes com maior agilidade, é o Poder Executivo. Imaginem os policiais. Os policiais, eles vão esperar para agir? Não dá, né? Eles, assim que eles constatarem a situação, eles têm que começar a agir. Eles podem não
anunciar naquele momento, mas eles têm que começar a analisar a situação para que eles possam fazer a defesa das pessoas, ou a defesa de direitos. Então você percebe que esse fundamento, ele é objetivo e está correto. Como essa presunção, ela admite prova em contrário, então você percebe que essa presunção, ela não é absoluta, porque ela admite prova em contrário. Então, na verdade, essa presunção, ela é relativa. Ela é relativa por quê? Porque ela pode ser desconstituída, ou seja, ela pode ser desmentida. Pode, na verdade, comprovar que ela está equivocada ou que ela efetivamente está errada. Mas perceba que essa presunção, ela gera uma inversão do ônus da prova, onde não cabe à administração provar que o servidor está correto. Cabe ao particular, ou seja, quem não está trabalhando para a administração, naquele determinado momento, que o servidor público, ou seja, a pessoa que está trabalhando ou que está executando a atividade em nome da administração pública, ela agiu de maneira errada, ou que ela contrariou a lei. Então perceba que, devido a essa presunção, sempre quem está de fora é que tem que comprovar os erros, e não quem está dentro da administração pública. E, nessa presunção, quais são as consequências trazidas? Que, até a sua desconstituição, o ato continua a produzir seus efeitos normalmente. Por quê? Como existe a presunção do lado dele, quer dizer que o ato foi feito de maneira correta, e, por isso, ele vai continuar a ser utilizado. E é muito difícil você desconstituí-lo. Quem pode desconstituir? Tanto a administração pública como o Poder Judiciário têm legitimidade para analisar as presunções mencionadas e reafirmar o ato ou desconstituir aquele determinado ato. Entendida essa situação da presunção de legitimidade e veracidade dos atos, o próximo atributo é exatamente o atributo da imperatividade. E o que é que significa que o ato administrativo ele é imperativo? A imperatividade vem daquela atividade que era realizada pelos imperadores. E o que é que os imperadores faziam, pessoal? Geralmente o rei, o imperador, o que é que ele fazia? Ele ordenava, né? Então, a imperatividade vem exatamente disso, onde o ato administrativo, quando ele vai ser realizado, ele é imperativo, é como se ele fosse uma ordem para o povo, para a população, ou uma ordem tanto para aquelas pessoas que estão executando o ato, como também aquelas pessoas que são objeto do ato, ou que estão sofrendo as consequências daquele determinado ato. Então, ela é imperativa, quer dizer que é uma ordem, você tem que executar. E perceba que as pessoas que estão sofrendo as consequências dos atos, elas têm que suportar aquilo, mesmo que elas não queiram, mesmo que elas não gostem, sim. Por quê? Exatamente por conta desse atributo, que é exatamente a imperatividade. Ou seja, que a atividade do Estado, a prática do ato administrativo, ela vai ser realizada independente da vontade dos seus destinatários, ou das pessoas que estão sofrendo as suas consequências. Então, nos atos administrativos, a administração pública ela está agindo de maneira unilateral. O que é de maneira unilateral? Porque ela não leva em consideração a vontade do destinatário, ou seja, da outra pessoa da relação jurídica. Então, você percebe que essa imperatividade ela também dá mais força ao ato administrativo. Porque, uma vez que o ato administrativo ele tem que ser realizado, ficaria muito difícil de você impedir a realização do ato administrativo. Então, uma vez iniciado o ato administrativo, ele tem que ir até o seu final, por conta dessa imperatividade. E ela não vai depender das vontades dos destinatários ou mesmo de quem está praticando o ato. As pessoas envolvidas elas têm que
ou praticar o ato, quem está dentro da administração pública, ou sofrer as consequências do ato para quem está fora da administração pública ou quem é destinatário daquele determinado ato. Agora, existe uma discussão na doutrina a respeito da imperatividade, onde se discute se efetivamente todo ato administrativo ele é imperativo. Por quê? Porque uma parte da doutrina diz que todos os atos administrativos eles são imperativos, e existe outra parte da doutrina que diz que nem todos os atos administrativos eles são imperativos, que fazem uma diferenciação, onde dizem que somente aqueles atos que são destinados aos particulares, ou seja, aqueles atos que são destinados a pessoas fora da administração pública, é que efetivamente teriam a imperatividade. Por quê? Porque nesse caso, quando ele se refere ao particular ou quando ele se dirige ao setor privado, ou seja, a quem está fora da administração pública, aí ele, na verdade, seria um comando administrativo. Ele seria uma ordem que a pessoa deveria suportar. Exemplo dessas situações. Nós temos quando o poder público, geralmente, ele exerce as sanções por determinadas infrações administrativas, principalmente com infrações essas cometidas por particulares, ou seja, pessoas que estão fora da administração pública. Então, um comércio que vende alimento estragado. Se o fiscal constatar isso, ele tem que agir de imediato, porque se o alimento está ali disponível, está sendo comercializado, qualquer pessoa, a partir daquele momento, ele pode contribuir para que as pessoas tenham um problema de saúde. Então, por isso que ele tem que agir de imediato. E aí, o que acontece? O comerciante, ou os prepostos, os funcionários do comerciante, eles não vão gostar. Então, a primeira coisa que eles vão tentar fazer é o quê? É impedir que o fiscal ele realize aquela determinada atividade. Mas aí o que acontece? Como o ato ele tem que ser realizado, e você vê a urgência, porque o alimento já está estragado, se o fiscal ele não conseguir tirar naquele momento, ele pode chamar a polícia. E a polícia pode vir e obedecer às ordens do fiscal, de afastar as pessoas e tirar o alimento à força. Por quê? Porque você deixar o alimento ali, existe maior risco para a saúde pública. Então, por isso que aquela apreensão que é necessária naquele determinado momento, ela é imperativa. Ou a interdição do estabelecimento. Você não quer deixar que eu leve os alimentos que estão estragados? Então vamos interditar tudo. Então, ele viu que são vários alimentos que estão estragados. Então, ele corre o risco de que mais alimentos ainda, que ele não conferiu, estejam estragados. Então, ele pode mandar logo fazer a interdição do estabelecimento, enquanto a varredura, enquanto aquela avaliação ela é realizada. Então, perceba exatamente isso, que você tem essa imperatividade dos atos, mas existe essa discussão se são todos ou somente aqueles que são motivados ou que são dirigidos aos particulares. E pensando nessa auto-executoriedade, a gente pensa sempre, por que os atos administrativos eles têm que ser auto-executórios, né? E aí você pensa exatamente no próximo atributo, que é a auto-executoriedade. E o que é auto-executório? Auto-executório quer dizer que ele executa a si mesmo. E você pode pensar, por que o ato administrativo ele é auto-executório? Então, vamos imaginar o seguinte. Dentre os órgãos públicos, que são o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, quem tem a obrigação de cuidar da população, de gerenciar a comunidade? É exatamente o Poder Executivo. Então, quando o Poder Executivo está cuidando da segurança pública, ele pode correr, ele precisa correr para o juiz, pedir a autorização para o juiz para ele agir de determinada forma, ou ele pode agir de imediato? Ele pode agir de imediato. Por quê? Sob pena, ou seja, se ele não agir de imediato, aquela determinada situação, ela pode ficar ainda mais grave. Então, por isso que você tem que agir de imediato. Então, por isso que os atos administrativos, eles são executórios, ou seja, para que eles sejam executados, você não precisa da autorização de mais ninguém.
o próprio agente público, ou seja, o próprio agente do Poder Executivo, que tiver cumprido a ordem, ele pode agir ali de imediato, sem precisar pedir autorização às outras pessoas. Ah, mas isso é errado. Não, porque o agente, quando ele está realizando a atividade, ele está realizando a atividade sempre baseado na legislação. Então, teoricamente, ele já tem uma autorização, a autorização que é dada pelo Poder Legislativo. Lembre-se que dentro da administração pública vigora o princípio da estrita legalidade. E aí a gente tem que lembrar que quem está dentro da administração só pode fazer as coisas que estiverem na lei. Se não estiver na lei, é proibido. Então, logo, toda atividade que for realizada, ela está sendo realizada com base na legislação. Agora, mais uma vez, nós temos essa discussão e existem duas teorias a respeito dos atos administrativos e a auto-executoriedade, ou o atributo da auto-executoriedade. Existe uma doutrina que diz que todos os atos administrativos, eles são auto-executórios. Existe outra parte da doutrina que defende que somente uma parte dos atos administrativos seriam efetivamente auto-executórios. E aí existe exatamente essa discussão, se seriam todos ou somente uma parte dos atos que seriam auto-executórios. Então, quando vocês forem ler, quando vocês forem fazer seus aprofundamentos de estudo, tentem sempre buscar essas duas teorias. Se o autor de vocês não fala das duas teorias, por favor, leiam autores diferentes, para que você perceba exatamente essas duas possibilidades. Aqueles que defendem que não são todos os atos administrativos que possuem a auto-executoriedade, eles entendem que, para que o ato administrativo ele tenha esse atributo da auto-executoriedade, precisa existir alguma justificativa, ou precisa existir alguma razão, algum motivo para que ele tenha a auto-executoriedade. E aí eles colocam como exemplo quando a lei estabelecer. Ou seja, a própria lei diz que o ato ele é auto-executório. Ela deixa ou explícito ou subentendido que o ato ele é auto-executório. Por exemplo, nos contratos administrativos. Nos contratos administrativos, quando a administração pública ela fecha contratos administrativos, ela pede uma caução. Por quê? Ela pede aquela caução para, se houver algum prejuízo na execução do ato administrativo, ela já executa a caução, ela já tem disponível a caução. Então, ela já existiu uma coisa por algo que poderia vir a acontecer, mas ela já existe, pelo menos, alguma segurança para aquilo. Ou também em casos de urgência, né? O ato administrativo ele teria o atributo da auto-executoriedade em casos de urgência. O policial para agir, para defender a população, ele precisa da autorização do juiz? Não, ele já pode agir de imediato. Um bombeiro para fazer um socorro, age de imediato. Se um fiscal ele perceber que ele está fiscalizando uma determinada construção e perceber riscos de desabamento, ele determina a interdição do local de imediato. Ele não precisa pedir autorização de ninguém. Ou, se até mesmo ele acha que tem que interditar, tirar as pessoas e fazer a demolição de imediato. Tamanho risco que está prestes a acontecer. Também, esse ato administrativo ele teria esse atributo da auto-executoriedade. O outro atributo é o atributo da tipicidade. Então, veja que nós já chegamos no terceiro atributo, né? O atributo da tipicidade. E aí, esse atributo da tipicidade, para quem já estudou direito penal, fica mais difícil que você compreenda o que é essa tipicidade. Então, vamos imaginar o seguinte: como é que a gente estudou lá em instituições de direito público e privado, ou introdução ao estudo de direito, o que é a norma, né? As normas jurídicas, elas têm a seguinte estrutura, pensada por Carlos Cócio. Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Dada a não prestação, deve ser a sanção. Então, as normas, elas tentam prever fatos que vão acontecer.
E daqueles vários fatos que vão acontecer, a norma ela já diz qual é a postura correta que a pessoa deve tomar quando acontecer aquele determinado ato, e também prevê a postura errada. Por quê? Porque se ela fizer uma postura errada, ela vai ser sancionada. Ou seja, ela vai ser castigada. Ela vai ser punida por fazer o errado. Então, essa previsão desses atos futuros que vão acontecer, isso daí nós chamamos, dentro das normas, no linguajar mais técnico, no linguajar mais jurídico, de tipo. Então, tipo é você ter exatamente aquelas previsões feitas nas normas. Previsões de acontecimentos, previsões de atos jurídicos que vão acontecer. E aí, quando já existe a previsão daquele ato, daquele acontecimento que existirá no futuro, você já faz a avaliação dele. O que é que você acha correto para aquele acontecimento e o que é que você acha errado. E para inibir o que você acha de errado, já prevê também exatamente sanções para aquele determinado acontecimento. Então, com isso, você percebe essa situação do tipo. Ou seja, existe ali já uma previsão daquilo que vai acontecer. Então, sempre que acontecer aquela previsão, você diz que ocorreu o tipo. E aí você vai ter que avaliar qual das consequências ocorreu. Se foi a consequência que é esperada ou aquela consequência que não é esperada. Então, por isso que essa tipicidade, ela também é benéfica para o ato administrativo. Por quê? Porque se todos os atos administrativos eles estão previstos em lei, a lei não vai prever coisas erradas, ela só vai prever coisas certas. Então, com isso, vai dar uma presunção de que a tudo aquilo que as pessoas que trabalham para a administração pública, sejam seus agentes, sejam outras pessoas que trabalham para a administração pública, ou em nome da administração pública, quando elas estiverem agindo, elas vão agir de maneira correta. Então, isso daí vai dar uma certa tranquilidade para o particular, ou para aquela pessoa que vai sofrer aqueles determinados atos, porque elas, teoricamente, vão saber que aqueles atos estão ocorrendo da maneira correta. Estão ocorrendo para o bem. Mais uma vez, é atributo, por quê? Porque nem todos os atos administrativos eles teriam essa qualidade da tipicidade. Né? E aí, tem teorias dizendo que todos possuem, tem uma teoria que diz que somente alguns possuem. E aqueles que defendem a teoria que somente alguns possuem, eles defendem que esse atributo da tipicidade só seria aplicável para os atos unilaterais. Por quê? Porque nos atos unilaterais são aqueles atos que são realizados pela administração pública e não se leva em consideração a vontade do destinatário, a vontade dos administrados. Né? Então, como não existiria essa correlação com a vontade dos destinatários, então seria mais uma imposição de vontade da administração, então você teria exatamente essa circunstância, que nesse caso, era a lei, é a legislação que está garantindo que aquele ato está ocorrendo de maneira correta, que embora contrarie vontades de determinadas pessoas que estão fora da administração, eles estão correndo de acordo com a vontade da maior parte da comunidade. Então, por isso que tem algumas pessoas que dizem que eles estariam presentes somente nos atos unilaterais e não estariam presentes nos atos bilaterais. E o maior exemplo que eles colocam seria exatamente os contratos, onde você tem uma correlação com a parte contrária. Mas quando vocês forem estudar os contratos administrativos, vocês vão ver que esses contratos que o poder público ele realiza com outras pessoas e que ele não atua na condição de poder público, mas ele atua como se fosse um outro particular, são raríssimos, são exceções. Então você percebe que esse atributo da tipicidade, na verdade, ele se encaixa na maioria dos casos, e também para os atos bilaterais, certo? Agora, realmente,
como ele é um atributo, existem algumas exceções a regras. Então, nesse ponto aqui, eu defendo que os casos em que não vão se submeter à tipicidade são raríssimos, são realmente excepcionais. Meus caros, vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Sim. Professor, Ou não, pode falar. Sim, professor, sim. Alguém queria perguntar?